Fala pessoal, tudo jóia? Bom, como sempre digo, né, não sou dono da verdade, mestre, nem guru, nem nada disso. Então só vou comentar aqui em relação a algumas observações que a gente vai fazendo, né? E é gostoso conversar de vez em quando, explicar algumas coisinhas para quem tem afinidade com o assunto. Então sobre a questão de companheirismo, compaixão, mestre, discípulo, esse assunto, né, que a gente já escuta muita coisa por aí. Cada um tem uma forma de entender, enxergar e sentir isso. Então, eu já comentei um tempo atrás, mas como vai surgindo pergunta, independente de ser de grupos de estudos ou não, eu vou tentando aqui responder dentro do que é possível. Então, assim, quando a gente fala de compaixão, tirando fora o termo do dicionário específico, é um caminho de virtude. Para a gente se tornar totalmente compassivo, ou pelo menos conscientemente compassivo, a gente tem que se entender primeiro. E principalmente respeitar o caminho das pessoas. E é isso que a gente vê que cada vez mais está se perdendo, o respeito pelo caminho. As pessoas estão muito focadas nas questões emocionais, estão completamente apegadas às emoções, completamente apegadas à necessidade de que alguém resolva os problemas, à necessidade de que algum Cristo reencarne para resolver os problemas, à necessidade de que algum governante ou alguém resolva os problemas. Porque está todo mundo sobrecarregado, física, mental ou espiritualmente. Em algum sentido, as pessoas estão sobrecarregadas. E estão assim justamente porque não praticam aquilo que os próprios mestres, que elas tanto chamam, deixaram de ensinamento. E isso eu me enquadro em tudo, tá? Quando eu falo as pessoas, é porque eu também sou uma pessoa. Assim como um homem de mais de 40 anos, tem minhas qualidades e defeitos. Assim como todas as pessoas e todos os mestres, inclusive. Todos os mestres que já passaram pela Terra tinham a sua forma de lidar com eles, de lidar com as pessoas e de lidar com o mundo. Alguns eram mais amorosos, gostavam mais de conversar, outros não, eram mais enérgicos, mais diretos. Todos tinham o seu valor, todos tinham algo para transmitir. Normalmente em linhas orientais, pelo menos das que eu já pratiquei, muitos poucos mestres e mestras eram tão afáveis no sentido de passar a mão na cabeça de todos os alunos ou praticantes, principalmente no começo. Porque no começo as pessoas começam a praticar algo, seja de cunho oriental ou espiritualista de forma geral, né? Então pode ser desde um médium começando a trabalhar num terreiro de umbanda ou centro espírita, até alguém para virar monge de algum templo taoísta ou budista, ou que nem eu, né, que sou um praticante e ainda tenho que trabalhar o dia inteiro tudo isso, então eu não sou um monge, eu não vivo dentro de templos em celibato ou não, afastado em montanhas, então nós somos praticantes, pelo menos a grande maioria, é praticante que está no meio das coisas. E esse é o caminho mais difícil e ao mesmo tempo é um caminho muito valioso. Se a gente traçar esse caminho e colocar como objetivo um autodesenvolvimento e principalmente o cultivo de virtude, todas as coisas que estão no nosso meio nos testam constantemente. E isso melhora muito o nosso centro de virtude. Por que melhora? Porque a gente começa a perceber o sofrimento das pessoas e do mundo, não dissociado da gente, não separado. Se você é realmente um cultivador, você não se identifica, depois de algum tempo de prática, de algum tempo de realização interna, você não se identifica mais com as emoções das pessoas. Você percebe e sente. Aí se você pode ajudar, ajuda de alguma forma. E se um simples não, ou você não conseguir ajudar, é questão de ter humildade para falar, até aqui eu vou, daqui para frente eu não vou. E continuar cultivando até a última respiração. Então, independente de eu ter 20 anos de prática ou não, ou de ter realizado alguma coisa ou não, são as minhas ações para comigo e para com o meio que definem se isso é útil, se isso é hábil ou se é uma coisa inútil e inábil, que não vai servir para nada. Então, tem muita gente que busca em mestres, professores, gurus, estou tentando responder o contexto de forma geral, né? Que buscam nessas pessoas não alguém para ensinar um caminho, uma fórmula, um método, um meio da pessoa sair do sofrimento, mas buscam alguém que resolva o problema para elas, ou para quem está buscando. E as pessoas têm que resolver o próprio problema. São muitos poucos os mestres que têm tempo e necessidade, por algum motivo,
ao ponto de assumir o karma de uma outra pessoa e queimar no próprio corpo, ou espiritualmente levar esse karma embora em relação às energias que ficaram armazenadas negativamente naquela alma que está ali. Porque qualquer um que está começando a aprender, além de ser um ser humano, é uma alma, é um espírito, que já teve N encarnações aqui na Terra e fora dela, em N dimensões diferentes. Em menor nível, as pessoas têm que aprender a limpar pelo menos a bagunça que fizeram aqui na Terra, em sucessivas encarnações, em qualquer linhagem que se pratica, de cunho alquímico, magístico ou não. Se for uma linhagem séria, as práticas, no caso de outras linhagens, ebó, oferendas, cada um limpa da forma como entende, mas tem que buscar um meio. Meios orientais, pelo menos os que eu pratico, são formas, são métodos. Assim como a Naya Yoga tem asanas, pranayamas, meditações, no Qigong você tem a parte interna, a parte externa. Todos os meios acham um método que alguém já realizou e isso vai sendo transferido para que as pessoas possam se desenvolver. O fato é que isso não deveria, pelo menos no meu entendimento, ser uma cobrança. A pessoa tem que buscar isso. E a partir do momento que buscar, tem que acontecer um respeito mútuo e não um apego e uma necessidade de que o problema seja resolvido. Todos os praticantes que começam a praticar algo pensando na doença, pensando no problema, pensando no que está dando de errado e só pratica pensando nisso, não está cultivando o soltar, o deixar ir, o depurar do corpo, o tirar fora. Está cultivando o problema. Então é a pessoa que não vai conseguir tanto resultado a curto prazo. Vai ter que trabalhar bastante, porque ainda existe muito apego emocional. Ou a pessoa que ensina, a um mestre, um guru, ou um professor de qualquer local. A pessoa deposita toda a fé na pessoa e não no método. E aí espera sempre que alguém passe a mão na cabeça o tempo todo. Isso não vai acontecer. Os melhores professores que eu já tive, os melhores mestres que já me guiaram, eram muito amorosos, mas muito retos na forma de responder e de conduzir as coisas. Hoje em dia está difícil até isso, porque todo mundo está carente, e eu entendo isso. É a situação atual do mundo, é o sofrimento que as pessoas estão vivendo. Só que essa carência toda está virando vitimismo em muita gente, e aí é triste de ver isso, né? Porque quando a pessoa está carente, às vezes um ombro amigo, conversar com alguém, conversa, vai batendo papo, vai achando alguém que tenha aquela afinidade de assunto ou que possa estar ajudando nessa parte do conforto. Quando envolve ensinamentos internos, a parte espiritual, a parte de condução, um professor, um mestre, mestra, qualquer um, seja a nível físico ou espiritual, fora do corpo, fora a conversa acontece solta, tranquilamente, de um para um. Não tem ninguém em cima de um pedestal porque eu sou mestre, não tem. Se for realmente uma coisa séria. Dentro da prática, dentro da conduta, dentro do meio, tem que existir um respeito e uma condução um pouco mais reta. Um pouco mais direta, não quer dizer grossa, mas um pouco mais enérgica, porque senão se perde, e perde mesmo. A maior parte dos grupos, dos praticantes, se perde no meio do caminho, principalmente porque cobram dos professores, assim como alguns professores cobram dos alunos, que não sejam verdadeiros, ou colocam-se à disposição como se fossem salvadores do mundo. E palavras não resolvem muita coisa se não forem praticadas. Então, se um bom professor tiver boas palavras, mas não tiver realização, essas palavras são bala de festim. Só está copiando de um livro. Se há realização, a palavra é adaptada pela resposta e pela pergunta ao mesmo tempo. Então, quando a pessoa vai responder, ela já tem uma realização, ela vai adaptar a resposta à energia que é necessária para a pessoa que está ali. Se realmente há esse sentimento, se realmente há essa realização, existe um respeito muito grande. E eu vou gravar um outro videozinho explicando de como isso acontecia antigamente, de forma bem abrangente, bem pontual, e de novo, é só o meu ponto de vista, em relação a tudo que eu aprendi e vi, não só nesses tempos, mas em outros tempos e também através dos meus mentores, tá certo? Até mais.